De volta com linha de passe e o Cruzeiro venceu o Clássico Mineiro, Bertozzi, 3-1, com direito a Barcos. Barcos não fez gol, né? Mas com direito a... O Barcos vai entrar num ritmo ainda dos companheiros, até mesmo entrosamento, né? Poucos treinos. Sim. Acho que era natural não esperar tanto para um primeiro jogo, mas é importante tê-lo como opção, até para os jogos grandes que vão chegar por aí. E como voltou bem o Arrascaeta da Copa do Mundo, né? 2 gols, né? E é interessante que às vezes o jogador poderia voltar, começou a titular, saiu do time, né? E pelo contrário, pro cara que acha que só a Copa do Mundo determina o valor de um jogador, ele deve ficar louco, né? Tem gente que acha. O Bertozzi ganhou do Alisson, ele mas o Arrascaeta, mas o Arrascaeta, pelo menos, continua muito valorizado, e acho que essa que é a questão, né? Como é que vai ficar a situação do Arrascaeta até o fim da janela? Porque tinha mercado antes da Copa, ainda tem mercado, e tá jogando muito, né? Tá jogando muito. Hoje foi decisivo no jogo que estava complicado com o Atlético Paranaense, com um cheirinho de arroz podendo queimar ali. E ele fez um gol importante no final do jogo. O Cruzeiro não jogou bem na segunda-feira. E hoje tinha acabado de levar o gol, era outro jogo que podia ir para um outro caminho. No erro do Dedé, raríssimo erro. E ele até foi apoiado, tem um crédito absurdo, né? Depois disso. Mas gol, assistência, grande protagonismo. Então acho que é importante para o Cruzeiro avaliar bem, né? Porque o Cruzeiro não está na situação econômica mais tranquila, né? Precisa de dinheiro. Como é que vai ser? Vai continuar contando com ele? Porque ele está num nível realmente muito alto. Hoje é tranquilamente o grande protagonista do time. Hoje, mais uma vez, foi. Inclusive, conversando com o Marcelo Dian recentemente, perguntei para ele, falei, vai ter que vender? Não, o Arrascaeta faz tudo para ficar, foi sondado, mas não teve nada oficial e tal. Eu falei, então, mas se aparecer, e aí, como é que faz? No planejamento de vocês estão contando com venda de jogadores? Sim, né? Claro. O que é uma pena para o Cruzeiro é que o Thiago Neves não vem rendendo da mesma maneira que rendeu no ano passado, por exemplo, quando ele era... aí sim era ele o protagonista do time, né? Agora, é importante dizer, atuações individuais à parte, que a vitória do Cruzeiro foi absolutamente incontestável, né? Foi daquelas vitórias que, apesar do roteiro, apesar da demora para que o Cruzeiro conseguisse ficar à frente e depois abrir a vantagem e garantir o placar, o jogo já era um jogo totalmente pró-Cruzeiro, número de chances criadas, número de gols anulados, foi um time totalmente superior, uma vitória totalmente incontestável de um time que em várias partidas na primeira parte do Campeonato Brasileiro criou pouco, né? Acho que o torcedor do Cruzeiro sempre se queixou muito de que assim, o time tem jogadores com capacidade para apresentar um futebol melhor, para criar muito mais chance do que costumava criar, ou do que criava na média, e hoje acho que isso aconteceu, né? O Cruzeiro mereceu indiscutivelmente a vitória. Cara, e o América perdeu o Henderson, que fazia um trabalho espetacular, 2 anos, time na mão, redondinho. Começo bom, forte em casa. Já está ali na zona, perto da zona rebaixada. E aí o Santos ainda vende o Serginho, né? Pois então, né? Quer dizer, você perdeu o seu técnico que tirava leite de pedra. Sim, trabalho longo. Trabalho longo e perdeu o seu melhor jogador da primeira parte do campeonato. E é o América, né? É muito difícil repor, né? Situação muito complicada. Hoje ainda saiu na frente, mas como disse o Jean, assim, tinha que segurar mais um pouquinho a vantagem para no mínimo deixar alguma dúvida do outro lado. Tentar virar 1-0. E aí o gol do Cruzeiro saiu muito rápido. Talvez a realidade do América tenha mudado. Assim, a realidade do América sempre foi ficar na Série A, né? Nunca foi diferente. Mas a perspectiva de conseguir... Era sem sofrer tanto. Foram 2 baques pesados esses. É verdade. Bom, outro time que jogou na segunda-feira e jogou hoje, o Atlético Paranaense, né? Jogou justamente contra o Cruzeiro, teve um empate, acabou sendo eliminado da Copa do Brasil e jogou hoje contra o Internacional. E aí, né, Mauro? Sai o Fernando Diniz, primeira coisa que as pessoas vão olhar e falar, peraí, então, já 2 jogos, segunda e hoje, sem o Fernando Diniz, mudou muito esse time, ô Mauro? Eu estou monitorando o número de passes certos trocados pelo Atlético. Chegou a passar de 600. De novo? Não, com o Fernando Diniz, a média 500 e tanto, tipo, bem à frente do Grêmio até, como o time que mais passes trocava até a 12ª rodada. Né? Já contra o Cruzeiro na Copa do Brasil, já desceu para menos de 500. E hoje, para menos de 400 passes trocados. Hoje foi a segunda vez, aliás, foi a primeira vez que o Atlético teve menos posse de bola com o adversário desde a 8ª rodada, quando venceu o Santos. Na época teve 45%. Nos outros jogos, tudo 59%, 58%, 56%. Hoje teve menos. O time está mudando, né? E hoje finalizou bem mais do que a média anterior. O time do Fernando Diniz trabalhava a bola e custava finalizar.
trocava 5.200 passes para chutar uma bola no gol. E precisava dar 12, quase 13 finalizações para fazer um gol. Então o time ficava com a bola, trocava muito espaço para conseguir chutar, e quando chutava, muitas vezes chutava o quê? É aquela finalização que não é finalização depois de uma penetração, uma boa jogada, o cara sai na cara do gol, não. Aquela finalização de fora da área, chute travado, chute desequilibrado. Então você vai acumulando o número de finalizações, mas pouco produz, né? Poucos gols acaba marcando. O time tinha feito 10 gols em 12 jogos, a média de menos de um gol por jogo. Quer dizer, se tem a bola esse tempo todo, não ganha de ninguém, chuta no gol, não acontece nada, o gol não sai. Só falta botar um centroavante desse que não faz gol, fica perfeito. Né? Um desses da moda, né? Centroavante que não faz gol. Mas eu achei que assim, já mudou o comportamento do time e chegou a estar frente no placar. O Inter acabou empatando com o gol lá do Wellington, ex-fluminense, né? O Wellington Silva. Isso. E o Inter perdeu a chance de encostar, mas não jogou para ganhar também o jogo. Acho que o empate acabou ficando de bom tamanho. Só um registro importante, Tironi. Hoje, torcedores do Internacional foram expulsos do estádio diga, isso é porque importante. Comemoravam o gol da sua equipe. Essa situação merece, acho que, uma atitude por parte dos demais clubes da CBF, né? Que o Ministério Público, então tudo bem, então que se procura os homens do Ministério Público, expliquem para ele o quão nocivo isso é para o futebol. Você está criando uma situação absurda para o torcedor do Atlético. Você imagina o atleticano, torcedor do Atlético Paranaense, que mora em Porto Alegre, que queira ir no retorno ver o jogo no Beira-Rio, torcer para o seu time, é uma oportunidade de ver o seu time na cidade onde você vive. Não pode, porque esse cara vai ser bem tratado lá, depois de ter colorados expulsos, provavelmente. Não. Pode ser até que o Inter trate bem essas pessoas, mas vai criando uma situação de animosidade. É arriscado. Né? É uma medida antipática, uma medida tacanha. É uma medida de censura. Exato. Tão simples quanto o isso. Estádio, você percebe nitidamente, até você conversando com os colegas lá do Paraná, o estádio é uma geladeira. O estádio do Atlético, que antes da reforma e mesmo depois, eu tive a oportunidade de ir ano passado um jogo lá, é um estádio que tem o teto retrátil, onde fica fechado, você põe ali 20, 25 mil pessoas, não precisa nem lotar, faz barulho. É um caldeirão, o Atlético sempre usou isso muito bem. Sim. Sempre utilizou. O Atlético foi campeão brasileiro, passou a frequentar não, mas a ir eventualmente a Libertadores, chegou a decidir uma Libertadores a partir da construção do estádio. Eu acho que o Atlético, mal guardado as devidas proporções, é o clube que dá para comparar com a Juventus na Itália, guardadas as proporções. Quer dizer, o time que a Juventus mudou de patamar, voltou a dominar o futebol italiano. O Atlético mudou o patamar quando construiu seu estádio. Isso é uma constatação. No ano passado era difícil ganhar do Atlético. Ele cresceu. Muitos anos. Aí você vai para um estádio vazio, quer dizer, o ingresso é caro, tem essa coisa bizarra da biometria. Imagina se você tivesse biometria para ir ao cinema, para ir ao teatro, para ir à praia daqui a pouco. Biometria. Eu quero um jogo de futebol. Chuveirinho na praia. Não, eu quero um jogo de futebol. Não, tem que fazer biometria. O que é biometria? Biometria deveria ser um serviço prestado para aqueles que querem ter uma facilidade de meter o dedão lá e entrar sem ter preocupação de apresentar carteira, mensalidade, nada. Como é com bancos. Como é com bancos. Você pode sacar o seu dinheiro com o cartão ou usando apenas o polegar. Enfim, é um negócio ridículo. Assim, e ninguém fala nada, nenhum clube se manifesta, ninguém dá um telefonema para lá. Vem cá, vamos parar com esse negócio aí, pô. O Internacional deveria se manifestar depois desse absurdo que foi a expulsão dos torcedores do Inter, porque comemoraram o gol. Já houve uma situação constrangedora no jogo do São Paulo, que tinham São Paulinos e ficaram ali e tal. Até que são São Paulinos, como se fosse um absurdo. Nossa, São Paulinos no jogo do São Paulo. Então você já teve a torcida única, que aqui em São Paulo é essa aberração, que hoje o nosso glorioso juiz até deu cartão, porque é torcida única, então tem que dar cartão porque não pode comemorar o gol. Né? E agora é isso, gente. A que ponto vai chegar? E o Atlético está onde? Está lá perto da zona, está na zona de rebaixamento, na verdade. Né? Não conseguiu sair, mudou o técnico, talvez reaja, mas um ano perdido praticamente ainda conquista a antipatia nacional. Isso aí é notícia da série exterior. Eu perguntei hoje à tarde no ESPN agora para um dirigente do Internacional, infelizmente me esqueci o nome, mas sobre como é que ia ser o jogo de volta, se haveria reciprocidade do Internacional nesse sentido de impedir eventualmente a torcida do Atlético Paranaense. E eu achei boa até a resposta e a postura do Internacional, falando que não concorda com isso, não concorda que no estádio de futebol você tem apenas a torcida de um time e não do outro. E diz que não será assim, que os torcedores do Atlético Paranaense serão bem recebidos. O problema disso é que acho que assim, você acaba não criando nenhum incômodo. Porque no fim,
Cada time vai jogar uma vez apenas contra o Atlético Paranaense fora de casa. Aí então ninguém vai ficar brigando muito por isso. O Santos até tentou, né, a justiça para colocar seus torcedores, acabou não conseguindo. Até por isso o Internacional já não tentou a questão jurídica para colocar os seus torcedores. Mas aí você acaba tornando tudo muito cômodo para o seu adversário também. Então, eu, sinceramente, se sou dirigente de um clube, falo, tudo bem, não vai ter torcida do meu time? Ok, mas na volta também não vai ter a torcida do seu. E aí, o torcedor do Atlético Paranaense, fora de Curitiba, ele vai passar a ser prejudicado. E aí, talvez, o próprio Atlético Paranaense brigue para acabar com isso, quer dizer, para que essa medida pare de vigorar, para que o torcedor do Atlético Paranaense em outras praças também possa ver o seu time. Agora, se ninguém fizer nada, se nenhum clube fizer nada e achar que isso é normal, que esse é o padrão, aí realmente vai ser assim para sempre. Agora, o torcedor retirado, prejudicado, ele devia ir a vias legais para ter Sem uma dúvida, compensação. sem dúvida. Não só porque ele pagou o ingresso, tem direito de estar lá, porque não tem nenhuma lei que o impeça de reagir a um gol como ele quiser. Exato. Proibindo o cara de se manifestar em E o qualquer constrangimento ao qual ele é submetido. É óbvio. Isso é uma aberração. É. Aberração. Agora, só rapidinho. Fecha aí. Esse jogo foi aquele que, pra quem fala, a Copa acabou, meu Deus, que coisa. Com as coisas que aconteceram, né? Cara chutando a bola. Dos últimos 10 minutos não teve mais jogo. Juiz chato, Juiz, bola parando toda hora. Foi o exemplo de, putz, que saudade da Copa do Mundo, né? Eu tenho que me intervir mais rapidamente, para quem não viu. Bola nas mãos do árbitro aqui, jogo parado. Ridículo, o jogo parece foi o jogador pelada do de Atlético? esquina. Eu não vi porque a gente já estava aqui. A gente já estava aqui, não deu para ver direito. Tem um jogador do Atlético Paranaense que ele pega a bola da mão assim do árbitro, tira, Porque era põe bola no ao chão. chão, dá uma bica dá na uma bica na bola lá para. O árbitro estava com a bola assim porque seria a bola ao chão para que o jogo reiniciasse. Ele tira da bola, ele dá um bico pra frente. Final do E é expulso. E é expulso por É isso. evidente, né? Pra quem Evidente. não viu, realmente. Ai, meu Deus. Vamos pro intervalo e a gente volta já já.